Bom, abrindo a terceira temporada do podcast A Coragem de Ser, abrindo a temporada 2026 e eu muito bem acompanhada. Meninas, eu trouxe para vocês duas pessoas especiais na minha vida. A Maria Rita vocês já conhecem, ela já veio aqui, mas a Elissandra ainda não. E como ela tem vindo, né, Maria, todo início de ano, começar o ano aqui com a gente, nos brindando com a sua energia, com a sua companhia. A gente, além de se divertir, a gente, né, trabalhou um pouquinho. E aí eu convidei as duas para virem aqui abrir essa temporada. Então, agradeço muito a Maria Eu que Rita, agradeço. a Elissandra. Eu quero que vocês se apresentem, porque assim, pode ser que alguma das meninas não tenha assistido o nosso podcast, né? Nós fizemos É na verdade. primeira temporada, Maria. Foi. Né? Então, fala para as meninas quem é Maria Rita, ela que tem, né, um programa maravilhoso no YouTube, na live do Instagram, que é o programa que fala sobre a importância da gente ter liberdade, mas ter consciência nas nossas escolhas, porque isso sempre gera consequências. O Libercom. Ficou boa a frase. Ah, é? Adorei também. Eu gostei porque você encurtou, eu falo mais longo, eu gostei dessa. Pois é, mas engenheiro sempre economiza pouco amei, que pode. amei. E a Elissandra Passos, que tem também, né, um movimento muito interessante, não só nos atendimentos, mas também no corporativo, e tem mentorias para psicólogas que querem galgar. A Maria também tem, né, o programa Ninho, não é isso? Que você faz uma mentoria, o teu é físico? Na verdade, o Ninho de Psicólogos foi um projeto que eu estruturei e apliquei em 2019. Sim. Né? Comecei em 2018 e foi ao ar 2019, que consistia em convidar ex-alunos meus para poderem começar a carreira lá no Espaço Design Gente. Sim. E aí, desde quando ele foi implementado, ele já fez voar do Ninho de Psicólogos 32 psicólogos. Ai, que coisa linda. Atualmente nós temos 7 pessoas contando comigo lá, atendendo no espaço. É um dos legados, né, amiga? E o interessante é que as duas psicólogas, amigas minhas e baianas. Sim. As duas, arretadas. Uma de Ilhéus e uma de Jequié. Uma de Ilhéus, outra de Jequié. E eu não podia estar, já que eu não pude ir para a Bahia nessas férias, a Bahia foi até você. Até a mim. Então, Maria, fala um pouco mais para as meninas que não te conhecem ainda, sobre você, sobre seus projetos, design gente. Daqui a pouco é coisa muito rápida. Eu gosto de começar pela minha idade, para o pessoal saber que eu sou velha e eu gosto de ser velha. 62 anos, tenho uma filha de 30 chamada Paula, que mudou toda a minha história de vida. Tenho um marido chamado Benny, tenho 2 gatos chamados um Yoda e outro Rock. Amo trabalhar, sou aposentada há 11 anos, mas eu continuo trabalhando e estudando, porque estudar faz com que nós tenhamos a certeza de que o nosso cérebro será funcional. Tem uma empresa, como a Liana já falou, e eu citei a Design Gente. Ela fez 10 anos ano passado, mas eu trabalho com a empresa desde 1995. Nas redes sociais, eu estou presente no YouTube, LinkedIn, Instagram. O TikTok eu não sou competente ainda, mas um programa recorrente é a live todo sábado, 6 e 7 da manhã. É um horário assustador para quem gosta de dormir, para quem gosta de ir para a feira, mas é nesse horário que eu tenho um público extremamente seleto, onde eu discuto questões, conforme a Liana falou, sobre liberdade, intenção, responsabilidade, escolhas e decisões e as consequências que, claro, nós temos que enfrentar diante de cada decisão. No mais, eu conheço a Liana desde 1998. Eu, a Liana e a Eli já fizemos muitos trabalhos juntas, em Portugal, em Paris, em Brasília, que foi muito bom. E estamos aqui hoje para poder desfrutar com você de algumas informações que podem ser úteis para você. É isso. Vamos pensar um pouco, né, no início de ano sobre essa questão, né? O quanto que essa
esse marco temporal, né, que é o início de ano, muitas das vezes se dilui ao longo do tempo, gerando frustração ao final do ano, se nossa, eu não fiz nada do que eu gostaria de fazer. O que que acontece, né, com a energia que se dissipa? E uma coisa, Maria, que você não falou, é que agora você está abrindo, né? Ela é professora, mas Ah, abrindo uma ambiência internacional. Essa menina. mulher foi participar de bancas, né, Para mestrado e de mestrado e doutorado. doutorado nos Estados Unidos e deu um show. De tal É, forma que ela foi convidada a voltar com frequência em função do impacto, ser né, orientadora de pesquisa que da você Florida Christian gerou. University, isso mesmo. Exatamente. Então, Muito, isso muito aí boa lembrança. isso aí é orgulho, É amiga, porque é para mim é um professora orgulho. internacional, para mim também. Eles são uma instituição fantástica, Muito bom, fantástica muito mesmo. bom. E eles ganham muito tendo você lá. É. E minha doce Elis, né, minha companheira de quarto. Porque o Toda... pessoal não vai entender, mas elas viajaram por muitos pedaços da Europa juntas, né? Então elas têm muito mais história do que eu. Mas olha, é uma história emocionante. Dividimos, né, quarto em Portugal, na França, em Porto, lá em Portugal, Sim, né? É, várias cidades Várias em Portugal. cidades. Aqui em Vitória, agora que ele Aqui, estava em é, casa, né? Aqui a gente divide. Ela fica uns dias em casa, outros dias na casa aqui da tem que ser Maria. híbrida. muito bem Tem que acolhida ser pelas híbrida, duas. porque senão a gente fica triste. Mas eles contam um pouco para as meninas, né? Quem é você? Você que faz esse trabalho maravilhoso, de estar trabalhando na parte de trauma com MDR, enfim, conta um pouco. Não vou dar spoiler, não. Prazer imenso, mais uma vez. É um grande prazer estar aqui, né, em Vitória com vocês, começando o ano de uma forma que realmente me dá uma energia, uma motivação de todos os níveis, não só do ponto de vista emocional, como físico também. Eu estou sendo uma alta performance física e eu Já tenho. remou, vai pra academia, corre em Cambori, né? Só não foi andar de bicicleta que a Maria tá, né, por enquanto, segurando um pouco, né, esse lado. É. Mas a Meus bichinha joelhos estão de repouso. estão de repouso. E eu tenho certeza que toda essa energia vital foi ativada por estar com vocês. A dopamina está lá em cima. Eu sou a Elissandra Passos, então, conhecida como Elis, e para mim é um grande prazer, né? Não é Elis Regina, mas é Elis Passos. E de todos os trabalhos, de todas as ações que eu tenho feito, o que tem impactado bastante é essa área do trauma, né? Então, quando eu vou me apresentar, eu fico pensando assim, como eu posso fazer de uma forma que eu consiga trazer um pouco da minha expertise, da minha experiência, e que, ao mesmo tempo, abrace todos os outros caminhos que eu já percorri, né? Então, na minha trajetória profissional, eu sempre busquei muito olhar o indivíduo no seu contexto de ambiente, né? Então, olhar, sim, os processos inconscientes, olhar, sim, as questões que são ali únicas, né, e indissociáveis a quem é a pessoa, a sua própria história, mas como ela utiliza o seu ser, a sua história no seu contexto. E muitas vezes isso é traduzido de uma forma equivocada pela sociedade, né? Então, nas mentorias, por exemplo, foi um desafio muito grande quando eu entendi nesse movimento social aí da gente não só fazer o atendimento clínico, a gente como psicólogo, mas o que eu posso trazer da expertise da psicologia para um campo mais rápido, imediato. Que, ao mesmo tempo que o imediatismo é ruim, ele é uma demanda social e a gente precisa buscar pelo menos uma adaptação possível, né? E a mentoria, ela teve esse papel e abraça um pouco, né, essa área da liderança, porque liderar é estar com pessoas. Então, fazer um trabalho dentro das empresas, com as pessoas que estão ali o tempo todo mal compreendidas, muitas vezes a própria desmotivação, que é uma palavra, né, que a gente tem que olhar, porque desmotivação, as pessoas, eu estou desmotivado. É um processo muito interno, né, não é um ambiente que te estimula, é você com o seu propósito, com a sua história. Então, no meu trabalho, ele vai muito nesse caminho, assim, de você olhar sempre para a sua identidade, para quem é você, a sua história, e como você usa essa sua história sem... o impacto é seu, né? Mas sem um juízo de valor e que, de fato, faça diferença naquilo que você planeja para a vida. Perfeito. E uma coisa interessante, a gente esteve junto no começo do ano passado num evento, né? Foi. Lá no Acelera Foi 2025. E o objetivo era estimular a pensar, né? No ano de 2025,
É um conjunto de ações, pensar de uma forma mais abrangente, o que fazer, enfim. E todo o início do ano, normalmente, as pessoas, né, os líderes, os empresários, né, os profissionais, eles tomam para si, né, uma vontade de transformação muito grande, ou fazer ainda acontecer algum projeto que não tenha sido colocado aí em jogo. Como é que foi o 2025 de vocês em relação ao que vocês tinham planejado? Eu conversei com o Liz, eu tenho visto o movimento da Maria, né? Esse processo, né, de parar para pensar e fazer escolhas, e em busca das escolhas, de uma forma consciente. Como é que vocês veem a importância disso? E se vocês, né, fazendo uma avaliação ao final do ano, vocês olham, né, um percentual, porque fazer tudo, a gente, né, é impossível. Mas vocês ficaram realizadas ao terminar 2025? Qual é o projeto, né, para 2026? Não precisa dizer, porque, né, tudo tem que ser muito bem para cada um planejado antes de colocar em campo, né? Mas como é que vocês avaliam esse ciclo aí, 2025 para iniciar 2026? Os projetos foram? Porque eu tive um percentual, não foi muito alto, não. Quer falar primeiro? Pode ser. Você falando me fez lembrar exatamente um momento lá no Acelera, que eu estava bem introspectiva, que é diferente do meu padrão comportamental, Sim. que é mais comunicativa, mais acolhedora. E você foi perguntar se eu estava bem, porque na verdade eu não estava naquele momento da comunicação. Por quê? Porque para mim, olhar para aqueles planos foi algo assim muito diferente, né? Eu já conhecia essa questão das metas, né, e tal, mas estar ali com aquilo que eu tinha que planejar, escrever, pontuar, colocar em ações, foi bem impactante. Eu também não sei dizer isso em números, sabe? Em porcentagem, mas assim, eu aprendi com as duas, uma que eu vou levar para a vida, acabei de comentar isso com vocês, que é assim, o menos é mais. Então eu pensei muito nisso naquele momento, é uma das coisas que eu carrego, eu ensino, eu cito vocês para os meus clientes, principalmente as psicólogas, parar com essa coisa de dizer que é uma pessoa produtiva fazendo mil coisas. Não, produtividade tem a ver, inclusive, com economia de tempo, né? E de energia de vida, né? Então, dos meus projetos, eu posso dizer que eu fiz quase todos porque eles foram menores, né? Em menor quantidade, não menores em importância, mas em menor em quantidade. Um que eu ainda estou na luta é na questão mais pessoal, né? Nesse autocuidado do corpo. Meu corpo está mostrando alguns sinais que precisam de mais atenção. Estou cuidando dele para manter a saúde, que é o mais importante. Mas do ponto de vista profissional, foi bem mais... Fui muito mais proativa, né? Com mais objetivo. Muito produtiva. Então, assim, por exemplo, eu saí de lá com toda a clareza de que eu precisava ter aquela dimensão do tempo. Sim. Então, menos tempo com mais qualidade de entrega e, para mim também, né, em termos de ação profissional. Então, no mesmo período ali, já surgiram oportunidades de trabalho que foram justamente por movimentos que eu fiz e que geraram resultados que eu estou colhendo até agora, né? E colherei lá na frente também. Você está falando de tempo, tá me lembrando, nós almoçamos hoje com a Paula, né? E ela veio com a contribuição na hora que a gente estava conversando, que o luxo novo o tempo. Não é a bolsa, Louis Vuitton, é o tempo. Para mim nunca foi, inclusive, né? E aí pra essa questão para a gente organizar, fazer escolhas, menos é mais e ter mais tempo de qualidade, esse é o grande luxo. Exato. É porque o tempo é intangível, né? Exato. E não tem como... E não volta, né? Não volta. Não tem retroage. como você... Não. Você passou, né? Eu, naquele programa Acelera, eu escrevi 5 objetivos. Dos 5 objetivos, eu realizei 3 muito bem realizados e 2 ficaram para trás. E aí eu fui avaliar o que me engajou nos 3 que eu consegui realizar e o que não havia me engajado. E eu tive uma questão que eu, inclusive, levei para o processo terapêutico, para o meu processo terapêutico. Os 3, eles não eram prioritariamente para me favorecer. Me favorecia, mas favorecia a outras pessoas. E os 2, que eu não realizei, prioritariamente me favoreceria apenas a mim. E aí eu levei isso para o processo terapêutico. Eu falei assim, isso é interessante, porque eu preciso
investigar o motivo pelo qual eu tive mais energia para fazer projetos, para concretizar o que eu tinha me colocado como meta, que Comprometido. envolvia, comprometido, obrigada, com outras pessoas, e para mim não. Então, 2026, a minha meta única é priorizar os meus projetos individuais. Entendi. Entendeu? Porque é bem diferente fazer plano, né? E dar direcionamento real. Para o ano, para a vida, né? E muitas das vezes a gente vai com a maturidade percebendo o menos é mais, O né? não que A precisa ser escolha, dito, né? a avaliação, né, do que realmente vale a pena. E isso significa que valores e propósito, né, são elementos importantes para a gente fazer, né, esse direcionamento. Porque na empolgação, e a Alice fala muito, né, o efeito manada, às Sim. vezes o que se cria como intenção de realização tem muito mais a ver com o que o outro está fazendo que com o que você está querendo, né? Sim. E isso é um ponto de adoecimento muitas das vezes, ou de frustração, porque você pode até conquistar, mas na realidade você não, né, não saboreia, né? Exato. A palavra Saborear saborear perfeita. É uma palavra perfeita. É uma palavra Adorei. perfeita. Sim. E aí, como é que, por onde começar? O que vocês dariam, né, de dica para as meninas, né, diante daquilo que vocês como psicólogos, né, que fomentam esse processo, Aham. né, de mergulhar dentro de si, poderiam trazer, e com a própria experiência, né? Porque a gente vai construindo-se, vai aprendendo, vai obtendo resultado, vai vendo que não funciona, né? Então, do 5 faz 3 e 3 é muito, né? Ou do 5 faz 1 e depois olha para os 4, para que eu fui, né? Encher a minha agenda dessas coisas sem sentido. Sim. Então, a questão é ferramental, a questão é comportamental, a questão é emocional. Qual Deixa é o. Deixa eu desconstruir uma ilusão. No final do ano, no final da semana, no final do mês, né, nós temos a sensação, e isso é muito favorecido pelo nosso sistema, né, o cerebral, nós entendemos que nós vamos recomeçar alguma coisa. Não vamos recomeçar, nós vamos continuar. Perfeito. Então, essa é uma questão que a gente precisa ficar atento. Uhum. Uma outra coisa que eu tenho visto até eu falo que eu sou velha, mas é porque, não me desqualificando, mas é porque essa condição de 62 anos, ela me deu uma visão do mundo tão fantástica, que eu falo assim, meu Deus, quantas coisas que nós não sabemos, né? E o curso Ciência da Adultez com a Angelita Correia tem sido fantástico para isso. Presente que Né? ela trouxe para nós duas, né? Que nós vamos assim costurando, né? Sim. Porque você vai abrindo caixinhas, Nossa, e maravilhoso. vamos lá na sociologia, na antropologia, na psicologia. São tantas informações que você fala assim, sou ignorante, analfabeta. Tem muito a ser explorado aí. Não Nossa, essa última aula sobre cultura foi impressionante, porque a Angelita ia depois, e eram várias pontas, e ela costurando tudo assim, E aí você fica 5 horas com uma pessoa falando no seu Babando. ouvido, babando. Isso. Você Atenção plena simplesmente mesmo. você não cansa. Foi um sábado inteiro de aula sobre cultura e você vê, eu não sei nada sobre a vida. Isso aí. Né? Então, assim, e a minha grande questão é até um pedido para os pais, que eu sempre faço pedido para os pais. Né? Da última vez que eu estive aqui também fiz pedido para os pais. Ensinem seus filhos a pensar. Se você não sabe pensar, aprenda a pensar. Porque pensar e prestar atenção são os dois diferenciais para um ser humano ter uma vida digna. Porque, como eles falou hoje, ser humano fazendo humanidade é redundante. Ser humano é ser humano. Então, ele precisa agir, né, minimamente de forma humana. Papel, né? Minimamente de forma humana. Eu, Maria Rita, sei que nós somos, na nossa base, né, nós somos animais. Nos esforçando para sermos bons cidadãos, pagando impostos, sendo gentil, educado, mas na hora do pega para capar, na hora da falta da sobrevivência, vem o animal. Vem. E aí vem com Instinto, força. né?
Vem com força. Eu tô com meu 1,53 m, eu tenho medo quando eu viro animal. Eu tenho muito medo, porque, meu Deus, eu olho pro espelho e falo, não, não é possível. Então, assim, se as pessoas puderem aprender a pensar e não enxergar o mundo apenas em uma perspectiva, e puder entender tudo que está em volta, desde a infância, quando o filho pergunta assim, por que isso? O pai se capacitar para dar uma resposta decente. Ah, não é para você agora, não. Ah, você não precisa saber disso, não. Precisa. Do tamanho dele a informação, mas precisa. Porque senão vai para a faculdade e faz pergunta tola, porque não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe entender a vida. E aí, quando chega lá com 40, 50, 60 anos, vai para o consultório da Maria Rita para aprender a pensar. Olha só que coisa bacana. Né? Aí vai lá e fala assim: não, eu sou adulto. É, você é adulto, mas você não age como adulto, você age como adolescente. Então, para mim, a orientação seria aprender a pensar. Não sabe? Procura alguém para te ensinar. E prestar atenção ao que você faz. E sempre à noite se perguntar, por que eu fiz isso? Para mim já é. Maria abriu uma janela importante aí, porque na minha carreira, quando eu estava na faculdade, o meu sonho, o meu objetivo era ser psicóloga infantil. Sempre fui muito apaixonada por criança, né, e tal. E fui durante muito tempo, busquei as especializações. No primeiro ano, no segundo, que eu não tinha condições financeiras na época de ir para São Paulo fazer o curso, então eu comecei a atender adultos. E depois, logo depois, fiz as formações na área de psicologia infantil. Quando veio esse movimento da internet, por exemplo, na mentoria mesmo, eu trabalho muito essa questão do que para mim funcionou, deixar de ser um psicólogo generalista, né, e passar realmente a olhar para um nicho, eu tive que fazer escolhas. E uma das escolhas difíceis foi abrir mão dos atendimentos específicos, como eu fazia com mais intensidade, para crianças. E qual foi o meu motivo? Porque eu pensei assim, a criança, por mais que eu tenha, né, as competências e tal, eu tenho um desafio grande que é ainda trazer os pais. Então, eu prefiro focar nos adultos, porque são eles que vão ser um modelo comportamental, né? E aí não adianta você querer que sua criança tenha um pensamento crítico se você não tem um modelo comportamental para. Então, comece justamente por essa ação. É você que tem um pensamento crítico. É você que tem que parar de assistir uma coisa na internet e achar que aquilo é lei. Assim como ler no livro. O verdade Você precisa absoluta. você tem que ter um pensamento crítico. Você tem que parar, fazer perguntas. Por quê? Para quê? De onde Como? veio? Como? E muitas das vezes nesse processo de se perguntar, que tem a ver com autoconhecimento, você pode concluir que, porventura, alguma escolha que você tenha feito num determinado momento não mais se justifica. Isso, porque estamos em crescimento. E aí, quando a Maria fala, né, que o final do ano, o final da semana, o final do mês, para alguns, né, é uma ilusão, que é O recomeço. mas não é uma continuidade, é a continuidade daquilo que é o bem maior que cada um de nós tem, que é a nossa vida. Mas essa continuidade não significa que a gente precisa ir pelo mesmo caminho, ou continuar no mesmo caminho. E aí, uma coisa que você trouxe numa live há 2 semanas atrás, que foi justamente uma live que me inspirou a querer falar para as meninas sobre o início do ano, que é aquela sua abertura do ano, aonde você fez a seguinte provocação. O que é o mais importante? É o fim de um namoro ou o início de um noivado? E aí, alguns pensaram uma coisa, outros outra, e você trouxe, né, assim, é o fim do namoro. Porque isso significa que ele dá espaço para a abertura de um novo. De um novo momento, de um novo ciclo. Então, eu acredito que muitas das vezes, né, as pessoas ficam com medo, né, do término de um ciclo, né? E com isso não se permitem viver o início do outro com todos os desafios, né? Então, novos projetos, novas decisões em relação à carreira, em relação a um conjunto de fatores, sempre traz consigo, né, a questão do medo, o medo do novo, né? Ainda não se tem totais informações, total domínio e controle, mas é justamente esse novo que traz a beleza de novas possibilidades do crescimento. Então, é um processo de continuar o mesmo, que é a vida de cada um, que tem um horizonte, mas que pode ser por muitas vezes
Sim. pincelada com novos caminhos, né? E se permitir errar, né? Porque errar faz parte de um processo de movimento. Mas Só não erra quem não erra não aprende. E não aprende, exatamente. E eu adorei aquela live porque trazia, né, algumas perguntas cachorras, né, Ai, eu amiga? amo. Não, minhas perguntas cachorras são assim. Já tem discípulo. Já me falaram assim: olha, eu tô fazendo pergunta cachorra também. Eu falei, ai, que bom. Que bom. Porque é importante, né? O que move o mundo são as perguntas inteligentes, Sim. as perguntas instigantes, né? E aí, né, dentro desse processo de perguntar, o que que é mais importante na visão de vocês? Foco, né? Disciplina, ou seja, continuidade ou autoconhecimento? Dentro, né, desse iniciar de novas possibilidades. O que que Eu você... diria, sem dúvida, autoconhecimento, disciplina e o foco que você quiser. Essa é ótima. Exatamente. Porque se não tiver a autoobservação e não tiver a ação constante, você não chega a lugar nenhum, por mais. Até não tem foco, né? Porque a pessoa toda hora muda de interesses porque não tem a disciplina de manter aquilo que decidiu Porque começar. é muito comum, né? O início do ano o povo tá todo no gás, daqui a pouco a bola vai murchando. Exatamente, mas aí ele sabe melhor do que eu, sistema límbico e frontal, pronto. Córtex frontal. E aí você também falava, né, que a energia é algo que motiva, a Sim. princípio empolga, mas não sustenta. Não, os empresários falam assim, Maria Rita, faz uma palestra motivacional. Não sou competente para fazer palestra motivacional. Sabe por quê? Palestra motivacional, você risca o fósforo, pega fogo E vai embora. Vai embora. Deixa o incêndio lá. A pessoa saiu do auditório, já... O que a gente está fazendo aqui mesmo? Não tem. Todo Você mundo tem que em êxtase, provocar. né? Provocar. A pessoa tem que sair desconfortável do que você falou. Aí sim, aí vai surtir efeito. E olha que importante. E é esse o lugar do adoecimento. As pessoas não estão mais preparadas para o desconforto. Elas querem resultados imediatos, isso em qualquer área da vida. E não é assim que funciona o desenvolvimento com saúde mental, física, emocional, né? Inclui a pessoa. Tem duas frases que eu, quando eu tenho a oportunidade, eu trago, porque foram as duas que me moveram nos movimentos diferentes que eu fui fazendo na trajetória profissional, que é faça acontecer. Esse tem sido o meu lema, fazer o máximo a partir daquilo que você tem. Então não fica esperando o melhor momento. O que você tem hoje? E à medida que você for fazendo, você vai abraçando ali novos conhecimentos, novas oportunidades, né? É o que eu chamo da bênção da incompetência temporária, né? Adoro essa incompetência temporária vai nos possibilitando ampliar repertório, né? Oportunidades. E a outra frase é: busque sempre a coerência entre o falar e o fazer, né? Olhe, antes da gente olhar para o outro, será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu me proponho a fazer, né? E quando eu fui fazer especialização em neuropsicologia, foi um dos primeiros momentos que eu fiz essa provocação. Porque se a gente não conhece o mínimo de como a gente funciona, seja do ponto de vista físico ou emocional, relacional, a gente vai cometer sempre os mesmos erros. Então, esse caminho que Maria trouxe é exatamente o que eu concordo também, né? Então, um autoconhecimento que vem com um passo anterior, que é a autoobservação, né? O pensamento crítico sobre si mesmo. Não é no sentido de se julgar, de se flagelar, não. Mas é olhar com compaixão e, ao mesmo tempo, com o propósito de, peraí, o que eu estou fazendo aqui que está tão incoerente? Como é que eu tenho a audácia de dizer para o outro fazer se eu não estou fazendo? Então, tem uma frase de um monge, não lembro agora qual foi, mas que para mim foi um dos livros que eu estava lendo falando sobre os monges, né? E que uma senhora chegou para ele e disse assim... Do açúcar, o exemplo do açúcar? Do açúcar, você já viu? Já. Quer citar? Você é objetiva? Eu não lembro. A mãe pede para o monge dizer para o filho, pare de comer açúcar. Exato. Aí ele falou assim, volte daqui a 30 dias. Aí ela olhou assim, curiosa, foi embora, voltou daí a 30 dias. Aí o monge falou para o filho, pare de comer açúcar. Ela olhou e falou assim, mas por que você não disse há 30 dias atrás? Porque eu comi açúcar. Exato. Porque eu não tinha a coerência do comportamento. Como é que eu vou dizer algo que eu não sou capaz de fazer? É sobre isso. Então, a gente está tendo uma época também das pessoas terem esse baixo senso crítico sobre si, então, naturalmente, é fácil dizer para o outro o que deve ou não deve fazer. Ainda mais com as redes sociais, né? Todo mundo virou expert em tudo. Nossa. Pois é. Se por um lado, né, em alguns campos pode até gerar inspiração quando a gente encontra, né, algumas pérolas verdadeiras, mas por outro lado, para a grande maioria gera uma grande frustração, porque acredita que tudo aquilo ali
é real, né? Aquela vida, enfim, ou aquela competência toda, ou aqueles resultados todos, né? Aquele discurso bonito e muito bem ali apresentado. Teve uma palestra que eu fiz para o IPJM aqui do Espírito Santo, IPJM. Uhum. Se eu não falei errado, é isso. E quando eu fui falar com o pessoal, eu falei assim, olha, nem todo mundo dá conta de fazer tudo. Se falarem para mim, pegue aquele jarro, eu tenho 1,53 m, se eu não estiver na escada, eu não estiver usando salto ou um banco para subir, que na minha idade nem é aconselhável, eu não vou conseguir pegar o jarro. Então, essa coisa de, todo mundo pode fazer tudo, que é o que hoje se vende nas redes sociais. Sim. Se você fizer A, B, C, D, E, F, G, seguir esse roteiro, você vai conseguir ter não sei quantos mil seguidores, vai conseguir ganhar dinheiro. Não, não é verdade. Não é verdade. O raciocínio que a Liana tem, matemático, eu não tenho. O meu raciocínio é um raciocínio lógico. Eu tenho facilidade de olhar, encontrar uma solução, encontrar um caminho e articular. Mas se falar, Maria Rita, calcule isso, matematicamente falando, eu não sou competente. A Elis, ela tem uma competência de aprofundar tema, ela é estudiosa. Por muitos anos da minha vida, eu não tive essa prática, porque ou eu bem trabalhava ou eu bem estudava, eu tinha que pagar aluguel. Mas a Elis não teve que pagar aluguel? Por um tempo sim, mas graças a Deus não, porque ela tinha o pai e a mãe para colaborar. A minha história é diferente. Então eu comecei a estudar com profundidade, mergulhando um pouco mais tarde. Mas hoje eu entendo a importância de você ir até o final. Então, Elise é afetuosa, né? Hoje, o exemplo de hoje, né? Eu estava na mesa do restaurante, nós, a Paula, minha filha, e a Francis, uma amiga, uma executiva do IBEF, e a Paula falou assim, estávamos vendo uma série, um dorama. Aí eu falei assim, uma pessoa que caiu do céu. Foi assim que eu falei? O amor que caiu do céu. Não, caiu do céu. Caiu do céu. Eu falei, caiu do céu. Aí minha filha falou, como? O amor... Era um outro nome. Era uma coisa assim, extremamente educada. Eu fui extremamente ogra. Caiu do céu. Ela falou assim... Que é algo de entendimento do amor. Em busca do amor, uma coisa assim. Amor, pousando no amor. Pousando no amor. Pra você cair, caiu do céu. Pousando a perspectiva. Então, assim, nem todo mundo tem competência, tem conhecimento, habilidade, atitude para fazer qualquer coisa. Então, é importante a pessoa saber o que ela dá conta, o que ela sustenta e o que ela pode, como você disse, transformar em legado. Exemplo básico, o casal quer se separar, aí no Natal tira foto família. Não quer se separar, não sustenta a separação. Acha que quer se separar, mas ainda não sustenta a separação. Então, voltando, a dissonância cognitiva, que é esse nome técnico que a gente usa na psicologia, para definir o que eu sinto, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. E o que eu faço. Então, assim, é importante o ser humano entender que nem tudo que dizem para ele você dá conta. Ele não dá conta. Ele tem que investigar, como a Elis falou. Ele tem que fazer uma autoanálise e falar, será que eu dou conta com o meu 1,53 m de pegar aquele jarro que está ali, que é muito bonito por sinal? Não, não dou conta. Eu preciso de uma escada, mas não é recomendável, porque eu estou com o joelho inflamado, então eu tenho que ficar no chão e pedir alguém mais alto para pegar o jarro. É isso, pedir ajuda, que é outra coisa também que a gente precisa fazer. A rede de apoio, né? E aí tem uma questão, né? E vem o para quê que você coloca. Quando você tem, claro, o para quê, você está disposto a pagar o preço. Exato. Né? O Vitor Frankl eu já falava, né? Quem tem um porquê consegue aguentar qualquer como. Né? Então, muitas das vezes, essa dimensão de autoconhecimento, como fica numa superfície e vai, né, naquilo que todo mundo está fazendo, eu quero fazer também, isso gera, né, uma taxa de desistência ou, muitas das vezes, uma frustração muito grande. Então, assim... Quais são os cuidados, né, ou os elementos ali emocionais, né, que são importantes? Quais são as armadilhas para que as pessoas talvez diminuam a possibilidade de cair nessa furada dentro dos projetos?
quais são os pontos que vocês, como psicólogos, vocês veem, né, como profissionais que atuam no mercado corporativo, que a gente pode estar falando de projetos pessoais e também projetos, né, de negócio. As armadilhas emocionais, muitas das vezes, que fazem com que as pessoas Eu vou deixar eles parem. falar, só quero Uhum. fazer uma observação. Quando a gente separa, Frederick Taylor, né, que estabeleceu a administração científica, ele separava a pessoa de profissional. Uhum. Eu entendo que se a pessoa deixa o copo sujo na pia, o profissional também vai deixar, sabe? Sim. Não tem como Então, dissociar. Então, assim, a pessoa, quando você fala assim, não só nos negócios, mas o corporativo, Ele quando a envolve, gente, né? quando a gente olha uma empresa, a gente olha uma clínica grande, um espaço que a gente pode avaliar as imbricações Uhum. dos relacionamentos e tudo mais. Então, eu penso que o que eles vai falar se aplica tanto à nossa vida, vamos lá citar Bourdieu, íntima e Uhum. pública, privada e pública, Uma, acabou. é uma nomenclatura diferente, É, né? Aham, vida pública e entendi. vida privada, dá Vida no mesmo. pública. E o Skinner ele falava isso, né? De que assim, não é que eu não estudo os eventos privados, mas é porque se você não parar para observar como você se posiciona no evento público, nas situações que são sociais, você não tem um olhar sobre si, não sabe sobre si, né? Uhum. Então, assim, isso que Maria traz é extremamente importante nesse fator que ela trouxe, né? De que assim, não adianta você simplesmente dizer que vai fazer e não fazer, assim como também olhar para o que o outro faz e desejar a grama do vizinho, né? Uhum. Então, essa dissonância cognitiva, ela tá sendo sintomática. Inclusive, tem transtorno, tem pessoas, lógico que é um caminho diferente, Uhum. mas, assim, tem pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande em assimilar que a sua vida é a sua vida. E eu preciso ter um projeto baseado em quem eu sou e quem eu quero me tornar, né? Uhum. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente pode fazer tipo um gráfico aqui mental de pensar assim, ó, dependência emocional versus ambição, Uhum. né? Quando a gente vai olhar a teoria das personalidades, a gente percebe muito isso. Tem pessoas, não é que não possam ir, né? Não possam. Eu não tenho o direito de dizer você não pode fazer, mas é Uhum. você que tem que ser capaz de dizer assim, por que que eu quero fazer? Então, Uhum. aí volta a questão do Viktor Frankl, né? Então, qual é o sentido? Eu quero fazer porque o outro faz, eu quero ter aquela bolsa porque, por exemplo, isso nunca foi um desejo meu. Mas aí, quando eu digo isso dentro de um ambiente que todo mundo deseja a bolsa, eu sou estranha. Mas o ponto é, não é que eu sou estranha ou realmente, é porque por que eu estou no meio dessas pessoas que não conversam com os meus valores? Perfeito. Então começa o olhar, a resposta seria essa, assim, a que ponto você está fazendo escolhas de vida baseadas nos seus desejos ou nos desejos impostos por alguém? E aí você nem se dá conta. E por isso que as pessoas não conseguem caminhar, porque a ambição foi confundida com ganância. Uhum. Mas ser ambicioso é uma pessoa que deseja, linguisticamente, É. é uma pessoa que deseja ser melhor do que é hoje. E isso é Exatamente. evolução, E não se trata do outro, se trata de cada um de Sim. nós. entendeu? Então, nos projetos, nos passos, né, nos novos movimentos, sempre existem algumas modificações ou algumas fortificações que a gente precisa fazer em alguns comportamentos, coisas que a gente precisa abrir mão, né? Coisas que a gente precisa de alguma forma incorporar, desenvolver, né? E coisas que talvez a gente precise manter, né? Então, Sim. é muito mais parar para pensar o que eu tenho que fazer em Sim. termos de atitude Sim. do que, né, o resultado que eu Exato. quero alcançar. O que eu quero alcançar é foco, Uhum. né? É visão. Tá na frente. Tá na frente, mas pode ser angustiante se eu não É. tenho a coerência de estar construindo o caminho, né, Maria? Na semana retrasado, semana passada, eu fiz uma participação num clube chamado 50 Mais, do Psicoterapia no Exterior. É uma comunidade que eu participo, um grupo de estudo sobre interculturalidade. E eu coloquei uma foto minha, de várias fotos da minha vida, desde quando eu tinha 4 anos de idade até 38. Eu fiz um mosaico e coloquei, eu já faço isso há muito tempo, né? Aquelas fotos 3x4. E aí, quando eu coloquei aquilo no slide, eu olhei e eu falei assim, quantas vezes eu precisei me despedir de mim mesma? Quantas e quantas vezes? Com 4 anos de idade, eu me despedi da minha avó materna, que eu morava com ela confortavelmente, e fui morar no Rio de Janeiro com minha mãe e com meu pai. E aí, aos 9 anos, eu precisei me despedir da Maria Rita, que estudava no colégio Marechal Zenóbio da Costa, e me despedi daquela casa de fundo que eu morava em Olinda, e me despedi do convívio com meus pais e voltei para a Bahia.
Com 14, eu me despedi novamente dessa Maria Rita e voltei para o Rio de Janeiro, porque meu pai casou com a mexicana. E aí a gente vai se despedindo. A gente precisa ter coragem para se despedir da gente. Ter essa consciência, né? Ter. Do que é, do que não deve ser mais. Então, para mim, Liana, né, qual é a despedida que eu vou ter que fazer da Liana de 2025, Sim. né? Qual é a despedida que Maria Rita vai ter que fazer da Maria Rita de 2025 e a Elis de 2025 para dar espaço, né, para cada uma de nós em 2026. E essa é a pergunta para você, ó, a pergunta cachorra dela. Pergunta cachorra. O Que é a que discípula, tá você vai ter que, né, dar Se tchau, se despedir. despedir para poder ter espaço para a nova, né, mulher, né, surgir em 2026. Assim como a águia tira as unhas, as penas, a cobra deixa a pele para trás, nós também precisamos deixar a nossa pele, tirar nossas unhas, as penas, sem fazer nenhuma, né, menção de ave, mas águia é poderosa. E seguir. Isso. E seguir. A fase de Hipócrates, né? Antes de você oferecer a cura para o seu cliente, pergunte se ele está disposto a abrir mão daquilo que o adoeceu. Exatamente. No infoproduto que eu estou produzindo, eu fiquei quebrando ali a cabeça qual seria a mensagem principal, assim. E aí eu coloquei muito essa questão, pegar o verbo desistir, que é visto, você não pode desistir, não desista. Depende do contexto, se depende do que seja esse desistir. Mas na forma geral, as pessoas elas não querem desistir daquilo que faz mal. Então, dependendo do contexto, tem que aplicar o desistir. Então, desiste dessa versão que você não está tendo resultados para você, então, construir. Porque não é do nada chegar na outra versão, é construir. É o processo. O processo é mais importante do que o resultado. Porque, naturalmente, o resultado vem se você seguir o processo. E é a coragem de ser você na nova versão, né? Se despedindo daquilo que talvez seja o passo que você está adiando tanto, mas que seja aquele que vai te levar para talvez algo que você idealize, discurse, mas ainda não está fazendo por. E as pessoas cobram, né? Quem está acostumado com você na versão anterior, cobram. Ele chega e fala assim, por que você não faz mais isso, Liana? Você fazia. Qual o problema? Aí você tem que ter a coragem, você tem que ter a coragem de falar assim, mas agora eu não estou mais disposta a fazer isso. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem, como diz Kátia lá de Belém. E tá tudo bem. Meninas, foi uma delícia essa conversa. Agradeço muito. Eu sei que nós estamos com várias ações de demandas aí individuais, de passeio, de atividade, de atendimento, né? Mas eu não podia deixar, né, de reunir dois grandes amores meus junto comigo neste espaço, que é um espaço que vocês sabem, né, que para mim tem uma representatividade muito, muito grande. Então, eu queria que vocês deixassem as despedidas e os contatos para as meninas encontrarem, porque as duas são maravilhosas. Quem precisar de profissionais nessa área, a dificuldade é a agenda delas, mas isso, né, ela bota ali na lista e vocês vão ter espaço, mas são pessoas, não só amigas, né, mas profissionais, assim, que eu admiro muito. É verdadeira recíproca. Meu nome é fácil, Maria Rita Salles com L. Então é só colocar no Google Maria Rita Salles que vocês vão me achar nas várias redes sociais. E esse ano, especialmente, eu vou dedicar, a partir desse ano, até os últimos dias da minha vida, que eu não sei quando será, eu vou dedicar o meu tempo para estudar e colaborar com profissionais que cuidam de pessoas. Então, o meu foco daqui para diante... mas por que, Maria Rita? Então, meu privilégio, porque eu tenho 62 anos, porque eu tenho quase 40 anos de jornada na psicologia, né? Porque agora eu alcancei um espaço de estudo maior e eu consigo colaborar com os meus colegas, né? Meus colegas psicólogos, terapeutas, os médicos, os psiquiatras. Então, todo aquele que precisar de suporte para tratar alguma dor específica ou melhorar, refinar a sua prática profissional, levá-la à excelência, pode Conta contar com comigo. Maria. Pode contar comigo. E,
Todo sábado, 6 e 7 7. da manhã. Bote o despertador, assista. As lives dela são maravilhosas. Muitas das vezes ela faz sozinha e ocupa ali o espaço e traz, né, as coisas de uma forma tão simples, tão profunda, né, e tão significante. E tem convidados também, Tem. né? Volta e meia ela Sempre convida. tem. Esse sábado, Sábado tem a Ana Maria Falvino, do grupo Psicoterapia no Exterior, e tem a Vivian, que está na Alemanha. exatamente. E nós vamos falar de um tema que eu sou apaixonada: disponibilidade e indispensabilidade. Disponibilidade Né? e indispensabilidade. Vocês veem, né? A conversa sempre é de um assunto. Porque profissionais que são muito disponíveis e que são indispensáveis, tem uma interrogação aí no meio. Então a gente vai falar sobre isso. Que legal, que legal. Então, ó, vale a pena. E quando a pessoa perde, vai lá no seu Instagram. Por enquanto. Por enquanto fica gravado. Eu sei que, porque existe projeto de não ficar mais gravado. Mas é um clube, né? Um grupo exclusivo que mereça te ouvir, né? Tantas coisas maravilhosas. E Liz, como é que o povo te acha, Liz? Não dá para ir a Jequié tão fácil, né? Já vimos que de carro dá 13 horas. Já fizemos ali um mapa, a gente passa por Ilhéus, dá uma visitada lá e depois vai para Jequié. Visitar meu pai e minha madrasta maravilhosa. Mas a Liz tem, né, tá fortemente no digital, a Maria também. Mas para quem é daqui de Vitória, né, e a Jequié não dá, mas dá para fazer atendimento online. E aí, ao invés de usar o verbo recomeço, né, essa continuidade no digital, eu entendi algumas métricas, né? E então eu estou com um novo Instagram, que é o Passos Elis, que o nome do meu programa de desenvolvimento humano é Passos com Elis. Elis Passo com Elis, né? Nada fica mais. Bom, fica perfeito. E se você está tendo aquele problema recorrente, eu trabalho muito forte nisso, porque foi uma das coisas que mais me trouxe as capacidades que eu desenvolvi. Por exemplo, sair de crenças transgeracionais, né, que são aquelas crenças que a gente herda dos nossos antepassados, mesmo por amor, né? Uma frase que eu falo muito, não é porque a pessoa te ama que ela não pode fazer mal, né? Mesmo que não seja por mal. Então, ter essa clareza de que eu não deixo de amar, mas eu posso ter a liberdade de seguir a minha própria história. Os meus próprios desejos, que muitas vezes vão bater de frente com o desejo de quem a gente ama, né? Então, se você percebe que tem problemas recorrentes ali, eu estou aqui para contribuir, porque, de fato, nada melhor do que você ser capaz de dizer não e seguir o seu caminho. Em paz com você mesmo. Em paz com você mesmo e com amor, porque eu consigo dizer não com amor. É possível. Eu consigo dizer não com sorriso. Bom, meninas, obrigado. Que a gente tenha um ano cheio de realizações, de significado, de boas escolhas, né, Maria? De mais tempo para refletir para aquilo que realmente vale a pena. Né? Amém. Eu queria dizer que a nossa amizade assim vale muito a pena. Para mim também. Beijo, meninas. Beijo para vocês. Tchau. Na Bahia a gente fala um cheiro. Um cheiro.